e evangelização. Apocalipse 13, versículo de número 8. Tema: expiação limitada e evangelização. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. E adorá-la-ão, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ao Pai, em nome do Filho amado Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que Tu amou eternamente, aquele que o Senhor abandonou por um momento, para que todos nós aqui nessa noite nunca mais fôssemos abandonados por Ti. Ó, que maravilha, Senhor, é o Teu amor, que entregou o Teu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor incondicional, Senhor, porque somos pecadores. Eu, o maior de todos aqui nessa noite. Ó Senhor Deus, que graça maravilhosa, que amor lindo, que justiça perfeita, que obra de salvação é a do nosso Deus. O Evangelho, como diz os louvores, é uma linda história de amor pelo povo de Deus. Povo esse, pecador, falho, mas que o Senhor amou. Amou antes que houvesse mundo. Amou quando nada tínhamos feito de bom, nem mesmo de mal. Mas o Senhor sabia o quanto mal nós faríamos, o quanto quebraríamos a sua lei, o quanto debocharíamos do Teu Evangelho, do Senhor, do Teu Filho, o quanto escarneceríamos da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, mas mesmo assim, no tempo, o Espírito Santo veio, nos selou, nos salvou, nos regenerou e tem nos conduzido em santificação com a presença dia após dia. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Aumenta a nossa fé e dispõe os nossos corações, ó Pai, porque ainda há muitas ovelhas para serem salvas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, podem sentar. Na solidão de Deus, amém? Deus nunca esteve só, amém? Pois o Deus vivo, o Deus único, o único Deus verdadeiro, porque não existe outro, o Criador dos céus e da terra, Ele é Deus triuno. O único Deus que subsiste em três pessoas distintas, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, quando não havia nada, amém? Apenas Deus, amém? Na eternidade, quando nada existia a não ser Deus, amém? Deus não estava só. Na sua solidão, Ele não esteve só. Mas também na eternidade, quando nada existia a não ser esse Deus verdadeiro e triuno, tudo foi decidido, tudo foi decretado. Amém? Lá na eternidade, quando só havia Deus, não havia anjos, não havia seres celestiais, não havia céu, não havia nada. Amém? Somente Deus, na sua solidão. Amém? Tudo foi decidido e tudo foi decretado. Para louvor da sua glória, Deus, esse Deus triunfante,
iria criar. Amém? E de tudo que ele criou, e ao criar todas as coisas, anjos, criaturas celestiais, céu, amém? Ao criar todas as coisas, animais, ele soberanamente decide criar um ser, amém? Feito à sua imagem, segundo a sua semelhança. Não é isso que descreve as Escrituras Sagradas? Abre lá em Gênesis capítulo de número 1. Então Deus, na sua sabedoria, amém? Ao criar, amém? Ele decide criar soberanamente um ser feito à sua imagem e segundo a sua semelhança. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos, no plural, por quê? Porque ele é um Deus triuno. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ora, aqui o relato é da criação no tempo aconteceu, mas essa decisão foi lá na eternidade. E Deus, na sua solidão, sabia que esse ser que ele iria criar pecaria contra ele. Amém? Porque tudo ele sabe. Ele é onisciente. Amém? Ele sabia que esse ser, o homem que ele iria criar, pecaria contra ele. Amém? Então, por amor de alguns dentre estes homens, um pacto, uma aliança eterna se firmou. Quando? Na eternidade. Amém? Quando não havia nada. Ali se firmou a aliança. O pacto eterno. Deus Pai, em amor incondicional, soberano, deseja salvar alguns dos homens. Então Deus Filho, e isso é expresso de maneira simbólica por Isaías, quando ele vê o trono de Deus, e Deus fala: quem vai por nós? Isaías fala: eis-me aqui. Então o Filho se coloca à disposição. Amém? Eu irei para salvar estes que o Pai quer salvar. E irei significa que eu vou encarnar. Por isso que João fala: e o verbo se fez. E o profeta diz: a virgem dará luz. Esse é o sinal. A virgem dará luz. E aquele que nascer do seu ventre será Emanuel. Ou seja, Deus conosco. Então o Filho, lá na eternidade, se coloca à disposição para salvar aqueles que o Pai deseja salvar por amor. E é ali na eternidade, quando nada existia, que surge o sangue. Amém? O sangue que deveria ser derramado pelo Filho para salvar estes que o Pai amou. É ali também na eternidade que é entregue ao Filho o livro da vida do Cordeiro, citado no texto da Deus. Amém? Com o nome de todos aqueles por quem o Filho iria derramar seu sangue, padecer, como nós já vimos no Catecismo de Heidelberg. Ali está o nome de todos aqueles que o Pai queria salvar, pelos quais o Filho derramaria seu sangue, padecer, os quais iriam ser alcançados por quem? Deus Espírito Santo, no tempo. Amém? Esse, o Espírito Santo, selaria, dando-lhes fé para crer na obra perfeita do Filho,
para que a vontade de Deus Pai se concretizasse, ou seja, a salvação daqueles que Ele amou antes da fundação. Então, tudo isso, irmãos, aconteceu na eternidade. Logo, irmãos, aquilo que eu já falei, a vida e principalmente a morte de Jesus não é representativa. Fuja de qualquer um que tem que falar que a morte de Cristo é apenas representativa. Mas ela é sim substitutiva. Amém? Ele, Jesus, morreu no lugar daqueles que o Pai amou na eternidade. Ele morreu sabendo por quem e no lugar de quem ele estava morrendo, o número exato deles, daqueles que o Pai deu a ele, todos estes com seus nomes no livro da vida. Vou repetir. Jesus morreu sabendo por quem e no lugar de quem ele estava morrendo, o número exato daqueles que o Pai deu a ele, todos estes com seus nomes no livro da vida. Preste atenção, amados irmãos. Jesus não morreu por todos os homens, mas somente por aqueles que o Pai deu a ele antes que houvesse mundo. Isso é o que o cristianismo verdadeiro, bíblico, chama de expiação limitada. Jesus não morreu por todos os homens, mas somente por aqueles que o Pai deu a ele antes que houvesse mundo. E isso é o que o cristianismo verdadeiro, bíblico, chama de expiação limitada. É claro que essa frase, expiação limitada, não está no texto sagrado, mas ela está expressa. Amém? É uma maneira de expressar a realidade, a verdade absoluta que é expressa na Escritura. Mas você pode se perguntar, né? Você pode estar se perguntando: calma aí, pastor, calma aí. Aonde tem isso na Bíblia? A Escritura Sagrada ensina essa verdade realmente absoluta, a expiação limitada? Porque até agora o pastor está devagando aí, né? Falando que teve um pacto eterno, tudo foi decidido lá, amém? Mas aonde está isso na Bíblia? E é isso que nós vamos começar a ver agora. Primeiramente, com o texto que nós vimos desde o começo. Abre lá em Apocalipse 13, 18 de novo. O texto principal. Apocalipse 13, 18 não, desculpa, 13, 8. Vamos ler com calma a palavra do Senhor. Diz assim, 13, 8. Está falando da besta aqui, tá, irmãos? E adorarão todos os que habitam sobre a terra. Ó, todos os que habitam, bem, sobre a terra. Parece que você vai falar, então é toda a humanidade, mas o texto continua, não é? Com calma, vamos ler hoje. Amém? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles, aí vai fazer uma distinção, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí você vai falar assim, quando que foi escrito esse livro? Será que foi escrito em 1900 tal, 1800 tal, 2022? Não. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esses aqui não estavam escritos. Amém? Se esses não estavam, havia aqueles que estavam. E foi quando que foi escrito? Lá na eternidade. Antes da fundação do mundo. Ou desde a fundação do mundo. Amém? Foi entregue esse livro ao Filho. Apocalipse 17, 8. Capítulo 17, versículo de número 8. Diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, parece que vai ser todo mundo, né? Mas aí faz uma distinção, né?
cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, veja, esses aqui, eles não foram escritos no livro da vida. Amém? Desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta que é e não é, mas aparecerá. Então, quem vai se admirar com a besta? Quem vai adorar a besta? Amém? Quem vai ir junto com ela para a destruição? Aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas quando ele foi escrito? Isto fala, desde a fundação do mundo. Então o livro já estava escrito com nomes e alguns que não estavam no nome lá. E isso foi escrito desde a fundação do mundo. 1 de Pedro 1,18. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 21. 1 de Pedro 18 ao 21 diz bem assim. Já leu esse texto, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Preste bem atenção agora, irmãos. Conhecido com efeito antes da fundação. Quando é que o sangue foi conhecido? Antes da fundação. Ou seja, no pacto eterno, o filho ficou sabendo que ele deveria o quê? Derramar o sangue. O sangue ali já era sabido pelo Deus eterno que Jesus iria padecer e ia derramar o sangue. É isso, veja só, Pedro inspirado pelo Espírito Santo. Vou ler de novo. Conhecido, já era conhecido. Conhecido de quem? De Deus. Amém? Porque só Deus estava lá. Era na solidão de Deus. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado. Então Deus manifestou aquilo que Ele decidiu na eternidade. Manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então essa é a pregação do Evangelho. O Filho se fez carne. Amém? O Filho viveu e morreu para a salvação daqueles que Deus na eternidade escolheu. Que por meio dele, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, tudo está confirmado pela Bíblia, né? O livro já foi entregue na eternidade e o sangue já era conhecido na eternidade. Bem? Então uma pergunta surge, mais uma. Se Jesus é o autor da salvação, e Ele o é, amém? Glória a Deus. A Escritura registra, saindo da boca do próprio Jesus Cristo, o fato de que Ele não morreu por todos, amém? Mas apenas por aqueles que o Pai lhe deu. Porque aqui fica claro que o sangue e o livro foram entregues antes da fundação do mundo. Amém? Eram conhecidos antes da fundação do mundo. Mas Jesus, os evangelhos mostram Jesus consciente, amém? De que ele estava para morrer por um determinado número de pessoas. Será que Jesus fala, não explicitamente, mas implicitamente nas Escrituras Sagradas, sobre expiação limitada? É o que nós vamos ler. E aí a gente vai pegar aquilo que eu estava conversando com o irmão Edson, o contador da igreja, amém? Que é o livro que é eu não gosto de usar essa frase, é o Santo Graal, quando se fala de salvação e de fé monergista. Amém? Que a fé, a graça está em todos os livros da Escritura Sagrada, da Bíblia, mas João é como se fosse o Santo Graal, vamos dizer assim. Amém? Abre lá, João 6, versículo 37 e 40. Será que Jesus ele vai confirmar expiação limitada?
Ou será que Jesus, como dizem os hereges, morreu por todos os homens? Amém? Ou será que Jesus não, ele tinha consciência do que ele ia fazer e por que ele ia morrer? O que Jesus fala sobre isso? Amém? João 6,37. João 6,37 ao 40. Vamos ler com calma. Veja bem, todo aquele que o Pai me dá, amém? Todo aquele que o Pai me dá, veja só, o Pai vai dar a algumas pessoas para Jesus. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você crê no que Jesus fala? Então, Jesus está falando, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem como não vir. É isso que Jesus está falando, esse virá. Não está colocando uma hipótese, ele está afirmando algo. Amém? E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então o Pai vai dar, mas esse dar aqui não deu lá na eternidade, é no tempo. A pessoa vai crer, amém, em Jesus. Amém? Temos que entender isso. Esse vai vir. Vai vir, vai crer. E Jesus vai acolher, ele não vai lançar fora. Amém? Isso é maravilhoso. Porque eu desci do céu, olha que coisa linda, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lembra-se lá do que a gente falou? Qual era a vontade do Pai? Salvar. Não é que Jesus vai falar. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Olha só. Então, dar no tempo, no versículo Malaquias, já deu. Jesus vai falar algo que aconteceu na eternidade, de todos aqueles que ele me deu. Amém? De todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Você pega o versículo de número 40, alguém vai falar, viu? Olha aí, é todo homem que crê, mas quem vai crer? Jesus deixa bem claro nos versículos anteriores: todo aquele que vai me dar, virá a mim. O virá a mim é crer, amém? E esse eu não lançarei fora. A vontade do meu Pai é que eu salve todo aquele que o Pai me dá. Então Jesus só completa no 40 a realidade que vai acontecer na vida desses. Toda a vontade do Pai é que todo aquele que vira a Ele tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. João 6,68. 6,65, desculpa. João 6,65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Um dos textos mais lindos, irmãos, é quando Jesus pergunta para os seus, isso fica claro como Jesus vai mostrar isso na prática. Quando ele pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Alguns estão dizendo que seja João Batista que ressuscitou, alguns profetas, Jeremias, Isaías. Alguém ressuscitou aí, estão dizendo que o povo está dizendo que é isso. E aí Jesus fala: em vocês, o que falam de mim? Aí Pedro pega e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E o que Jesus fala a Pedro? Não foi carne, nem sangue, mas foi o Pai que deu a você esse entendimento. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, ter fé em mim, se pelo Pai não lhe for concedido. João capítulo de número 8, versículo de número 47. João 8, 47. Olha só que coisa linda, irmãos, porque o título da pregação é Expiação Ilimitada e Evangelização. Presta atenção que coisa linda. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém? Por isso, não me dás ouvidos,
porque não sois de Deus. Irmãos, quando você prega o Evangelho, amém? Você é Deus falando, não tenha dúvida disso, amém? Quando você prega o Evangelho segundo a Escritura Sagrada, é Deus falando, é Deus chamando, amém? E quem não é de Deus, lembre-se lá do texto de Apocalipse, não vai dar ouvidos, ele não consegue. Vamos ler de novo, João 8,47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus vai dar ouvido a quem? Ao falso profeta, a besta, ele vai se iludir com o mundo. Mas aquele que é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Então, quando você sai para evangelizar, irmãos, você é a voz de Deus falando, chamando a Cristo. Amém? Então, você tem uma expectativa. E qual é a expectativa que você tem quando você vai evangelizar? De que vai ter pessoas que são de Deus. Essa expectativa que você tem que ter no coração. Quando você estiver evangelizando no seu trabalho, quando você estiver evangelizando em qualquer lugar, seja numa conversa íntima, seja numa pregação, você tem que ter expectativa, tem pessoas de Deus, e se tem pessoas de Deus, elas vão ouvir a voz de Deus. Porque se elas são de Deus, e como que eu sei que elas são de Deus? Porque elas são voz de Deus? Não, porque na eternidade Deus escolheu. Elas vão ouvir. Se há muitos que não vão, e é uma realidade, há também muitos que irão ouvir. Eu tenho que ter essa expectativa. Amém? Atos 18. Atos 18. Versículos 5 e 10. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Atos 18, 5 e 10. Paulo chegou ali num local na Macedônia, desceu a Macedônia, e ninguém tinha ouvido falar de Cristo ainda. Amém? Paulo então começou a pregar, primeiro para os judeus, que era a característica de Paulo. Ele pregava primeiro nas sinagogas, depois ele ia para os gentios. Olha só. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então ele está evangelizando o Cristo crucificado. Opondo-se eles e blasfemando, por que eles se opuseram e se blasfemaram? Porque eles não são de Deus. É isso que Jesus acabou de falar? Quem não é de Deus não ouve as palavras de Deus. Amém? Se opuseram. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Não é que Paulo pregou e foi embora. Paulo se dedicou. Dá a entender que Paulo ficou um bom tempo pregando todo o desígnio de Deus, mas eles resistiam. Eles não ouviram, eles não conseguiam ouvir. Então Paulo falou: chega, já estou perdendo tempo aqui. Quase que isso, vou para os gentios. Amém? Não é que ele pregou, opa, quem quer aceitar Jesus não aceitou, então eu vou embora. Não, ele se dedicou à palavra. Amém? Nas sinagogas. Mas a maioria dos judeus não creram, não conseguiram ouvir. Aí fala no 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Então tinha judeus entre aqueles que eram o quê? De Deus. Amém? Creu no Senhor. Amém? Com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite, preste atenção agora, irmão, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém te ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que coisa linda, não é? Deus está falando assim: Paulo prega, ninguém vai te fazer mal. Por quê? Porque eu preciso salvar minhas ovelhas. Eu tenho muita gente ali. Eu vou te usar. Prega. Antes que esses ouvissem,
Deus já está anunciando, Paulo, continua pregando, prega porque eu tenho muitos. Aleluia. João 10, 1. Que coisa maravilhosa, irmãos. João 10, versículo de número 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, esse é o criador, está falando de Satanás. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Como que ele entrou pela porta? Maria, amém? Jesus não entrou, né? Ele entrou como todo mundo entrou no mundo, amém? Mas sem pecado, amém? Para esse o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Preste atenção, olha que coisa linda, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as que lhe pertencem, por quê? Porque o Pai lhe deu, amém? As que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, agora preste atenção. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por quem? Pelas ovelhas. Ele morreu por quem? Pelas ovelhas. Apenas por quem? Pelas ovelhas, pelos eleitos, por aqueles que Deus amou na eternidade. Veja que Jesus está consciente, amém? De que ele daria a vida por quem? Apenas pelas ovelhas. Ele sabia que a morte dele era pelas, eu vou dar a minha vida, não é por todos, é pelas ovelhas. João 10, 12, 18, continuando o texto. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ele conhece. O livro foi dado para ele e ele já sabe quem tem o nome escrito no livro da vida. Amém? Aqueles a quem o Pai quer salvar. Amém? Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida, de novo, pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, aí aqui vai falar de nós. Bem? Porque Jesus aqui está falando com os judeus. Ele está falando, o aprisco aqui é a nação de Israel. Porque os judeus, você vai ver isso no livro de Atos todinho, tinha muita rejeição a gentios. Os próprios apóstolos tiveram que ser instruídos por Deus Espírito Santo para irem para os gentios, porque eles achavam que era só salvação para os judeus. Mas Jesus já deixa bem claro, que coisa linda. Amém? Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Falando dos gentios. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do mundo. Irmãos, se você não tiver isso no coração, você nunca vai evangelizar. Nunca. O que no coração, pastor? Que há ovelhas. Jesus está falando o quê? Eu ainda tenho ovelhas nos apriscos desse mundo.
Eu ainda tenho ovelhas. Você quer botar territorialmente, gente? Eu ainda tenho ovelhas em muitos países ainda. Eu tenho ovelhas em muitas cidades, em muitos estados. Se você não tem isso, irmão, no seu coração, como você vai evangelizar? Mas Jesus convém que eu vá buscar quem Ele vai usar para buscar as ovelhas. Eu, você. Não há poucos. Ele vai usar as próprias ovelhas. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. João 10, 25, 27. Diz bem assim. João 10, 25, 27. Olha que coisa linda. Porque você pode estar se perguntando: será que eu sou um eleito, pastor? Será que eu realmente sou um eleito? Jesus vai deixar bem claro quais são as características dos eleitos. 25 ele fala assim: respondeu Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não, em outras palavras, com temor e tremor, vocês não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi dado desde a fundação do mundo, na eternidade. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aí ele fala assim: ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, ouvem o chamado de Deus, o Evangelho. Eu as conheço. Ó. Conhece quando? Desde a eternidade. Eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, será que eu sou um eleito? Qual é a característica de um eleito? O eleito, ele ouve a voz de Cristo, ou seja, ele dá valor ao Evangelho. E segundo, ele segue a Cristo. Ele não somente ouve, ele segue. Então, uma ovelha já viu um animalzinho ovelha? A ovelha sobrevive sozinha? Não preciso congregar. Não, eu sou desigrejado. Eu fico aqui em casa mesmo. Isso é ovelha? A ovelha, ela faz parte do quê? De um rebanho. A ovelha faz parte e tem o seu pastor, não homens. Não pastor Érico, né? Isso é lixo. Pastor Jesus Cristo, que reúne as suas ovelhas, bem, e fará uma reunião perfeita, não um ecumenismo carnal humano, mas uma reunião perfeita quando ele voltar para buscar a ovelha. Mas enquanto isso, as ovelhas se reúnem em rebanhos, nos apriscos desse mundo, nas cidades, nos países, seja numa caverna, seja num salão, seja num templo, elas se reúnem na fé, porque ouvem em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos 8,16 fala: o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Aleluia. João 11, 47, 52. Isso aqui é interessante. João 11, 47, 52. 47, 52. Você quer evangelizar? Não preste bem atenção nisso. João 11, 47 a 52. Diz bem assim o texto sagrado: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra só um homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Irmãos, quando eu vou evangelizar, vou fazer melhor, uma pergunta melhor.
Uma pergunta que um irmão, pastor Batista, fez no grupo de Facebook. Deus faz acepção de pessoas? Uma boa pergunta, né? Deus faz acepção de pessoas? A resposta sabe qual que é? Depende. Essa é a resposta correta. Porque, irmãos, eu vou sair para evangelizar, eu tenho que ser como Deus. Deus não faz acepção de pessoas quando a questão é evangelizar. Prova isso, pastor. Marcos 16, vai lá rapidamente. Então eu vou evangelizar, eu não posso fazer acepção de pessoas. Ou seja, não, eu vou evangelizar para isso, mas não vou evangelizar para aquilo. Mas por que você não vai evangelizar para aquilo? Ah, está na cara que não é ovelha. Eu posso fazer isso? De forma nenhuma. E Deus não faz essa acepção na hora de evangelizar. Nunca fez. Amém? E mostra isso, Jesus deixa claro na Escritura. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Veja só. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para pregar para o esquerdista? É. Ah, mas é impossível. Prega. Não faça acepção de pessoa. É para pregar para os drogados? É. Para as prostitutas? É. E para os religiosos que se acham muito bom? Também. Não faça acepção de pessoa. Não acho que eles são salvos porque eles são bonzinhos. Não faça acepção de pessoas. Porque Paulo fala, não foram muitos os sábios, mas havia sábios no meio dos salvos, que foram salvos, mas os loucos, os que ninguém dá um valor, esses é que Deus salva. E muitas vezes a igreja está errada, achando que os drogados, que os mentirosos, que as prostitutas, que os assaltantes, que os piores não podem ser salvos. Deus não faz essa acepção. Pregue a toda criatura. Ah, mas Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não faça essa acepção. Apesar de nós crermos no que Jesus falou, se você encontrar uma pessoa milionária, pregue o evangelho para ela. Não tema, pregue. Porque para Deus não é possível. Porque depois que eu continuo o texto, ele fala, então como vai ser salvo? É possível para os homens, mas para Deus não é impossível. Deus pode salvar sim um milionário, um bilionário. Se for e se estiver com o nome no livro da vida, será salvo. Não é que ele poderá salvar, ele salva. Aleluia. Então, quando nós vamos evangelizar, nós não olhamos a pessoa, nós olhamos, são criaturas, precisam ouvir o evangelho. Por quê? Porque pode haver ovelhas de Cristo ali. E por que o pastor então falou que depende se Deus faz acepção de pessoas ou não? Porque ele já fez essa acepção na eternidade. Ele separou salvos e não salvos. Mas isso não é nosso. Isso é do Deus justo e perfeito, que não erra nunca. Eu não posso tomar isso nas minhas mãos. Por isso Jesus fala: ide, prega o evangelho a toda criatura, porque você não sabe quem é que tem o nome escrito no livro da vida e quem não tem. Essa acepção, quem fez foi Deus na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. A característica de alguém alcançado, irmãos, já que a gente falou se você é um eleito ou não, mas a característica de alguém alcançado por graça é que há algumas características. Essa pessoa é transformada, ela já não é mais o mesmo, né? Uma nova criatura. Ela é santificada com uma única oferta, né? Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados, não é isso que fala lá em Hebreus 10, 14? E possui obediência. Aí, será que eu sou eleito? Sua vida está sendo transformada. A santificação, mesmo precário, mas está tendo santificação, e você sabe, se não fosse Deus, você não conseguiria. Você tem certeza, olha, se não fosse Deus, eu estaria pecando gravemente, muito mais do que eu peco hoje. Mas também por sua obediência ao que Jesus mandou. E o que ele mandou? Pregar o evangelho.
que a frase é de Spurgeon, não sei, mas Spurgeon fala: se você não é um missionário, você é um impostor. Se você não fala de Jesus para ninguém, você é um impostor. Se você não tem coragem, você guarda para você, você é um impostor. Você deve pregar o Evangelho, que essa é a vontade de Deus. Abre lá em 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. Segundo Coríntios 13:5. Examinai a vós mesmos, amém? Se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados. Presta atenção nisso aqui, que eu estava lendo isso aqui, eu achei tão maravilhoso. Nós devemos examinar nós mesmos, não é? Se estamos o quê? Na fé. E é motivo de oração isso para nós. E quando nós somos levados à oração nisso, é um bom sinal de que nós estamos na fé. Quando nós falamos assim: rapaz, a minha transformação está tão fraca, eu preciso mais de Deus. Minha santificação, quando eu falo, quando tenho falta de coragem de pregar, eu vou buscar em Deus sinal de que eu sou. Sabe por quê, irmãos? O texto fala bem assim, ó. Examinar vós mesmos, devemos nos examinar sempre, irmãos. Isso é um mandamento que Paulo está falando. Se realmente estás na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus está em vós. Olha que coisa linda. Se Jesus está em nós, eu vou falando de evangelização, o que Jesus fala? O bom pastor deixa 99, né? Isso aqui é mais para mim do que para todos vocês. Deixa 99 no aprisco e vai buscar. Está? Veja, Jesus não abandona as 99, ele está guardado no aprisco, segura. Mas ele não desiste da que se vê. Ele vai buscar. Cristo está em você? Cristo está em você? Então você não fica somente falando e exortando dentro da igreja, porque é realmente sua função, exortar, pregar dentro, mas você também prega. Se o Espírito de Cristo está em você, você faz como Cristo. Você deixa as 99 de vez em quando, vai buscar que está perdido. Aleluia. Isso é uma prova. Quando você tem prazer de falar de Cristo, quando você muitas vezes chora e sabe o quanto é terrível a situação das pessoas que estão indo para o inferno, e você deseja falar da salvação, na esperança de que alguém ali tenha sido escrito no livro da vida para ser salvo. E somente através do Evangelho que essa pessoa vai ser salva. Se eu me calar, eu estarei pecando contra Deus, porque Deus vai levantar outro para pregar, para ter certeza. Ele vai salvar a ovelha dele. Mas eu pecando contra Deus. Provai-vos a vós mesmos. João 17. Já estamos vendo. João 17. 1 ao 9. Olha que coisa linda. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora, dá a entender assim, está chegando a hora de se confirmar aquilo que foi decidido lá, que Jesus aqui está indo para onde depois dessa oração sacerdotal? Para o Calvário. É chegada a hora de se cumprir aquilo que foi decidido. Eu vou morrer. O sangue vai ser derramado no templo. É chegada a hora de se concretizar aquilo que nós decidimos, aquela aliança eterna. Amém? Pelos seres. Que coisa maravilhosa. É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes deste. Aleluia. Que coisa linda. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Bem, me deste. Do mundo eram Deus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens, foi dado proveito de ti. Dado proveito de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, por eles que eu oro, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são Deus. Jesus não fez uma oração por toda a humanidade. Ele roga por aqueles pelos quais ele ia logo em seguida derramar o sangue. Aleluia. Que tinha sido decidido lá na eternidade que deveria ser derramado. Veja só Isaías 53, 8, irmãos. Que texto lindo. Linda é a palavra de Deus. Linda é a expiação limitada do Senhor. Isaías 53, 8. Preste bem atenção, que coisa linda. Por juízo opressor foi arrebatado, falando de Cristo. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele que ferido, falando da cruz, não é? Agora vá para o versículo de número 11. Ele, falando de Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ou seja, da cruz, do penoso trabalho da alma dele, do sofrimento, de ter recebido a ira de Deus sobre ele. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja só, presta atenção de novo. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso. Qual é o fruto? O fruto é eu, você, todo eleito. Amém? Trabalha a sua alma e ficará satisfeito. Aí vem o sinergista, o arminiano, e fala bem assim: não, Jesus morreu por todos os homens. Se Jesus morreu por todos os homens, então Jesus deve estar bem satisfeito. Isaías errou. Porque todos se sabem. Será que vamos ser universalistas aqui para resolver o problema? Quando sabemos que o universalismo bate de frente com palavras do próprio Cristo que falam que muitos são os que se perdem? Então, se realmente Jesus morreu por todos, veja a blasfêmia de quem afirma que Jesus morreu por todos os homens. Então, Jesus está no trono de glória, à destra da majestade nas alturas, insatisfeito. Porque ele morreu, seu penoso trabalho, recebeu a ira de Deus, e ele está vendo que foi tudo em vão. Que a maioria está o quê? Se perdendo. Mas Isaías não é. Isaías aqui está inspirado. E ele ficará satisfeito, porque a obra que ele fez salva todos aqueles que o Pai lhe deu. Nenhum vai se perder. Por isso afirmamos: Jesus não morreu por todos os homens, ele morreu por aqueles que o Pai lhe entregou na eternidade, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Foi por esses que Jesus morreu, e por esses ele está satisfeito, porque todos vão se salvar. Aleluia! Presta atenção, irmão. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Todos por quem ele morreu serão salvos, nenhum ficará de fora. Aleluia! Grande é o nome do Senhor. Mas além de uma expiação, e eu já vou terminar, limitada, podemos dizer também que a expiação
de Cristo, ela é pessoal. Gálatas 2,19. Porque sempre vai ter um falando assim, não, ele morreu pela igreja, né? Aí já vai querendo embutir alguma coisinha aí fora da verdade bíblica, né? Não é, ele morreu por pessoas, ele morreu pela igreja, né? A predestinação é a igreja, não é pessoas, né? Sempre tem um desvio aí, né? Com sutileza tentam, não. A expiação limitada também é uma expiação pessoal. Bem, Paulo deixa isso muito claro, e que essas palavras de Paulo possam ser as suas palavras pela fé, não da boca para fora, mas pela fé. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 19. Gálatas 2, 19. Diz bem assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Irmãos, ou como a igreja brasileira, acho que boa parte do mundo está equivocado, né? Evangelho não é contrato, tá? Aí eu vou para a igreja para resolver meus problemas. Aí eu vou para a igreja porque com Cristo vai dar tudo certo. Eu já tentei no Pai Santo, eu já tentei no budismo, eu já tentei no coach, sei lá, eu já tentei tudo, minha vida é um estresse, não dá nada certo, mas os crentes falam que com Jesus, estou lá, está dando certo, e olha, eu fiz a campanha, olha, estou com Jesus, não vou sair mais dele, porque afinal de contas com Jesus eu me dou bem. Aí vem aquelas frases de internet, né? Enquanto eu estiver com Jesus, ninguém me derruba, coisas desse tipo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive. É isso que Paulo vai falar. Estou crucificado com Ele. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu só recebo os benefícios são a vida eterna. Não tem nada a ver com esse mundo. Porque se fosse por esse mundo, irmão, Paulo era um empresário. Paulo não foi muito empresário. Amém? Morreu decapitado, diz a tradição. Amém? Sofreu afrontas e tudo mais. Não que todo crente vai ter isso, mas não é para ser bem sucedido, é para morrer. Aleluia. Ele continua: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu vivo para Deus, eu não vivo para mim, eu não vivo para os meus sonhos, para dar certo. Ó Jesus, me dá certo, eu quero que o Senhor me abençoe. Não, eu vivo para Deus. Não é um contrato, é um selo de escravidão. Você era escravo do pecado, ele te comprou, agora você é escravo de Cristo, escravo de Deus. Aleluia! Viver para Deus, estou crucificado com Cristo, agora veja no 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, agora perto do final, que me amou. Jesus Cristo amou quem? Paulo está falando dele mesmo, pessoal. Paulo, quando olhou para a cruz, ele falou: ele morreu por todos, o Pai entregou a ele, mas Paulo sabia, ele me amou. Ele sabia que eu ia perseguir a igreja, ele sabia que eu ia fazer alguns negarem. Ele sabia, mas ele me amou. Ele sabia os pecados que eu ia fazer, ele sabia o pecado que você ia fazer, mas ele te amou. Deus amou vocês. Jesus Cristo amou pessoalmente cada um aqui nessa noite, cada eleito de Deus que me amou. E assim mesmo se entregou. Alguns puritanos vão falar, e é claro que isso não é registrado na Bíblia,
de Jesus nas suas horas de agonia, amém? Pronunciou o nome de cada um daqueles que estavam escritos no livro. Apenas para ilustrar, amém, irmãos? Isso não tem base bíblica. Mas enquanto o Pai ia colocando os pecados do seu povo sobre o seu filho, Jesus falou, Jesus pronunciava: esse é o mérito. Pecador miserável. Mas eu estou me entregando por ano. Expiação limitada. Expiação pessoal. Que essa fé possa estar em nossos corações. Aleluia. Até a volta de Cristo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar.